para envelhecer no mundo totalmente hostil, aonde a galera saiu do chapa quente de março por ferve geral em abril, e hoje, né, no dia 1º de abril ainda, a galera resolveu furar o domo e dizer que vão fazer uma volta em volta da Lua. Você acredita nisso? Também temos os chechenos jurando amor eterno ao Irã e preparados para enfrentar em solo iraniano as forças da coalizão americana e Israel. E a pergunta é se o Reino Unido vai entrar nessa e a França também. E finalmente teremos a OTAN envolvida no conflito e o conflito se estendendo também na direção da Rússia. Temos a China aí mandando também no meio desse bendito cenário, e se não bastasse, chegou petróleo em Cuba, vindo da Rússia, sendo escoltado pelo bendito submarino do fim do mundo. Meu Deus! Se não bastasse, o petróleo está caminhando para $200. Se não bastasse, Silva da Jabuticaba nos orientou a comer menos, a não pagar caro, jejum intermitente e academia para termos o mesmo desempenho dele, maior que Schwarzenegger, inclusive, que não passou pelas tretas dele. A medicina do Brasil está mais avançada do que a medicina americana. Acredite se quiser, se não bastasse, todas essas benditas tretas ainda liberaram imagens do Maduro já caindo de podre. A pergunta é se é IA ou se é de verdade aquela bendita imagem do camarada envelhecido e magrinho. Parece que ele resolveu fazer regime e resolveu cuidar da saúde dentro da cadeia americana. Será possível? E estamos recebendo nosso comentarista intergaláctico, interlunar, agora interlunar, internacional, interterritorial, interdimensional, interfinanceiro, porque hoje é dia de cripto, tá, gente? Você devia estar na imersão cripto com o Efraim, hein? Hoje é algo para não se perder, porque abril vai ferver geral e nós podemos ter o derretimento do seu poder de compra. Você que ainda não fez o cripto, corra, mas corra mesmo, hein? E não é para as montanhas ainda, e não é para a caverna ainda, mas falta pouco, e é melhor correr com o cripto no bolso, hein? É melhor botar cripto no bolso. Ouça o ancião. Mas vamos lá, amigo Efraim, tava com saudade, cara. Saudade desse sorriso aí. Oh, Vi que. 48 Pô, horas aí. Seu é, amigo precisava dar uma é, relaxada e foi o que eu é, fiz. tá Aí já estou a certo. 60%, quase 70%, Beleza, show, show de bola, e show de vamos que bola. vamos. Inclusive, né, essas 48 horas ajudaram você no seu ancionato precoce, né? Pois Você, é, pá, o cabelo ficou branco em 2 dias. 2 dias, falei, meu Deus, o negócio é bom aí, Almada, cara. O negócio é bom, hein? O negócio é bom. Fique velho, arrependa-se. É isso aí, ó. Essa é uma boa. Tá vendo? Longevidade, né? Galera, longanimidade, mansidão, temperança. Tudo essa é a dica para a gente ficar longevo, mesmo os caras tentando matar a gente, né, Efraim? Porque não parece coisa boa que está por vir aí, não, meu irmão. Qual é a leitura que você está fazendo aí dessas 48 horas e desse acontecimento de voltinha na Lua? No início, né, você disse para mim que hoje começa a Nissan e a Páscoa, é isso? Isso, a peça começa hoje, às 18 horas. Nós estamos hoje no 14º de Nissan, que começa hoje a partir do cair do sol, né? Do pôr do sol, melhor dizendo. E eu acredito que para mim, é uma data que prenuncia duas grandes coisas.
há uma notícia muito boa para os que creem na palavra, na sua totalidade, e uma notícia bem complicada para os que não creem. E você vê que até essa escolha de data para enviar, né, a primeira missão tripulada à Lua, depois de 60 anos, parece muito mais uma tentativa de resgate de uma questionada viagem até hoje. É questionada essa ida à Lua, se agora, né, fizerem realmente um voo tripulado à Lua e for bem sucedido, a teoria dos terraplanistas de que ninguém passa acima do domo, e outras grandes teorias que surgiram aí nesses últimos 10, 15 anos vão ser de novo questionadas. Então a gente está aí diante de uma mudança bem significativa da percepção da existência humana, vindo junto com um tempo de desacobertamento, com a aparição constante de novos bólidos de luz. O Avi Loeb, eu até coloquei lá um artigo que ele falou assim, olha, não há explicação para o aumento absurdo que nós tivemos de chegada de meteoritos sobre a atmosfera terrestre exatamente depois da passagem do 13 Atlas. Ele falou assim, nós temos que confirmar, mas tudo indica que a passagem dele aumentou significativamente a entrada de meteoros e meteoritos na atmosfera, a chegada, porque foi muito concomitante em termos de tempo, de sincronia, a passagem dele e o aumento significativo de meteoritos avistados no mundo. Então, aí vem o anúncio da ida à Lua de uma tripulação, né? Uma ida tripulada à Lua. Isso vai colocar em xeque aí uma série de novas teorias que surgiram nos últimos anos de questionamento. O homem foi ou não foi, que o Stanley Kubrick que filmou, e que, na verdade, é debaixo d'água, não é no espaço, a maioria das filmagens. Então, assim, começaram a questionar muito, na era agora da rede social, a verdade da viagem espacial, da possibilidade dela ou não, e vamos ver aí o que vai acontecer, porque Deixa eu fazer uma 60 pergunta. anos são 60 anos de avanço, né? Não, é surreal, né? De fato, nós estamos vendo coisas incríveis acontecendo, né? Inclusive os carros a jato, a capacidade balística, né, que o Irã está mostrando para o mundo, né? Inclusive hoje eu tive acesso a uma informação que essa tecnologia não seria apenas iraniana, mas de fato da Coreia do Norte, e que seriam engenheiros da Coreia do Norte que desenvolveram essa tecnologia, até porque a Coreia do Norte é um país quebrado e eles estão, né, com equipamentos de ponta para a questão bélica. Como é que um país quebrado consegue ter, né, o que eles têm de potencial bélico? E aí tem um bendito de um acordo entre eles e o Irã. Caiu esse material hoje para mim e eu fiquei absorto em ver essa aproximação e, de fato, justificaria um monte do que vem acontecendo. Agora, o nome Artemis, meu amigo, esse é um nome grego, né? Nome grego. Você teve a curiosidade de ver o significado dele, né? Porque ele está na Bíblia, né? Ele está na Bíblia. Sim, sim. E qual é o Em Atos. significado? Você tem o significado dele aí? Porque Ártemis ou Artemis, né? Ela é a irmã gêmea de Apolo e é a deusa da caça. Lembra da Diana meu dos Deus, meu Efésios? Deus. Sim, É sim. Ártemis, só que Ártemis era, vamos chamar, para os gregos e ela virou Diana para os romanos, né? E aí eles escolheram o nome de uma deusa que caça. Deusa da caça. Eu Da vou ver aqui caça. mais um pouco, que é a mesma deusa, e é interessante a gente fazer, né, essa conexão de informações. Por quê? Porque Diana, ela tinha um templo em Éfeso, na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, que hoje nós conhecemos como Turquia, e esse templo ele possuía uma pedra preta. Sim. Que caiu do céu e que era venerada como símbolo da deusa. Uhum. E o grande canto da deusa, o grande chamado era a grande deusa, né? A grande Diana dos Efésios. Uhum. Tipo Diana Ukba, não, não tem a Alckba, seria a Diana, o mesmo grito
de glória e louvor que era dada a Diana é dado a Alá. Grande era a Diana dos Efésios. Está lá no livro de Atos que os efésios, quando estavam se sentindo confrontados com o poder de Deus por meio dos apóstolos, Paulo e o seu companheiro nessa luta, dessa viagem, se eu não me engano, que era ou Barnabé, eu acho que era Barnabé, não era Silas, era Barnabé ainda, outro apóstolo, em Atos 13. Os dois são chamados de apóstolos, até para tirar a dúvida aí das pessoas que ainda acreditam que só os 12 apóstolos mais Matias eram apóstolos, né? Paulo era chamado de apóstolo e Barnabé é referido como apóstolo diretamente no livro de Atos, capítulo 13. E você ainda tem Apolo ainda nesse grupo, né? Tem Apolo. Mas tem Priscila e Áquila. Isso, é isso aí. Uma mulher, inclusive. Mas vamos seguir vamos em frente. lá. Aí o que acontece? Então, Diana era Ártemis, a deusa grega, que com o nome romano, ela era adorada na cidade de Éfeso. O templo dela ficava de frente para o mar, era uma das 7 maravilhas do mundo, de tão grandioso e suntuoso que era. E é a deusa da caça, né? E agora eles dão... Porque você vê, como a gente sempre fala aqui, é interessante o quanto a ciência se diz... se declara o tempo todo, a ciência se diz um ramo não religioso. Eles dizem que não são religiosos, que são... não é ateu, aquela outra expressão que a pessoa... Agnóstico? Não, é com A, mas não é agnóstico. É quando a pessoa não tem uma fé definida, não uma incredulidade assumida do ateísmo, mas não é agnóstico, deu branco agora. Então, eles se dizem sempre assim, não religiosos, mas usam todo o tempo símbolos religiosos para as suas missões. Qual é o caso do CERN com a deusa Shiva na entrada do principal laboratório? E agora, e os nomes das missões espaciais sempre são conectadas à mitologia, a mitologia grega, a mitologia nórdica, sempre tem algum tipo de mitologia que é religião, literalmente. Então, a gente sabe que ciência, como disse um grande autor, não é cético, não, eu vou lembrar, já vai voltar. É o 48 horas de descanso, a mente baixa o ciclo. Então, assim, o tempo que a gente vê que essa ciência... Tem um autor que dizia que a ciência é magia com um novo nome. É a mesma coisa que se fazia antigamente como magia, hoje eles chamam de ciência, mas os princípios são os mesmos, que é tentar tocar o invisível com algum tipo de poder humano. Até porque a magia é sabedoria, né? E lá em Provérbios 1 diz que a verdadeira ciência provém de Deus, inclusive, né? Salomão escreve sobre isso. Porque aí a palavra que ele usa é o conhecimento, verdadeira conhecimento. Ciência como conhecimento. A ciência, como nós usamos o nome hoje para representar a questão, vamos dizer, de um conhecimento superior, ela foi sendo substituída pela antiga magia, né? Porque a magia, ela é uma manipulação de um poder invisível. E a ciência nada mais é do que, em nome da física, tentar controlar esse poder. Por isso que a mágica, a magia, a feitiçaria é condenada na Bíblia. Minha gente, você que entrou, cadê o 15 importante igual a Neuza? Cadê o seu like, né? Cadê você fazendo o seu investimento, né? A sua semeadura aqui no canal. Está na hora de você semear, né? O Efraim já teve o primeiro tombo lá do dia, mas conseguiu voltar e eu estou te ouvindo. Eu ia perguntar para você, Efraim, porque o primeiro levou o nome de Apolo, né? E agora está indo... O Charles acertou, tá? A palavra que eu estava tentando lembrar. Eu acho que você já tinha falado agnóstico. Isso, agnóstico. Ok? Era ela mesmo. Eu que estava distraído. Não, tranquilo. Olha só, a primeira se chamou Apolo, né? E aí Apolo usaram o número 11. Né? 11, na gematria, significaria o quê? Primeira pergunta. E segunda, né?
nós tínhamos tido a Apollo 9, que parece que deu ruim, né? A Apollo 9 explodiu o Apollo 9, e aí o que tecnicamente eles justificaram que chegou seria o Apollo 11. Eu não lembro o que aconteceu com o Apollo 10. Se alguém lembrar aí, coloque aí o que aconteceu com a missão Apollo 10, né? Mas eu sei que, se falha a memória, o 9 explodiu, né? E o 11 teria chego. Então, Apollo 11, o que significaria? E agora estão mandando a irmã, que é a Artemis, né? Você está dizendo que é a irmã gêmea dele, inclusive. Então, o irmão foi, e agora a irmã vai para caçar. A Lioa está indo para caçar. Caçar o quê? O que ela estaria caçando? Então, Apolo 11, se tu conseguir, né, explicar o Apolo 11 ali, né? E depois fazer a correlação de mandar a irmã dele para caçar, e caçar o quê? Se é caçar problema, porque nós mandamos uma sonda atrás do 3 e Atlas, né? A sonda já deve estar chegando perto do Sol pela quantidade de dias aí. Não sei se você tem a atualização da sonda também, se você puder botar no radar, né? Mas Apolo 11, o que significaria, né? E se de fato o 9 foi destruído, acho que foi o 9 destruído, o que aconteceu com o 10, e por que mandariam a irmã agora para cima? Eu vou pegar aqui um artigo de 2022 que ele diz o seguinte, uma explicação dentro do mundo da tecnologia sobre as missões. Ele diz assim, mais de 50 anos, aí depois eu vou dar a versão nossa mais espiritual, ou pelo menos mais com a visão mais do nosso ponto de vista espiritual profético. Mais de 50 anos atrás, o programa Apollo levou a humanidade à Lua. Agora o programa Artemis, ou Artemis, quer não só voltar à superfície lunar, como ir além, dando início a uma nova era na exploração espacial. Lembre-se que esse artigo é de agosto de 2022. Apesar das décadas que os separam, estes programas espaciais têm muitas semelhanças, mas também várias diferenças importantes. Aí ele diz, você sabe quais são? Então vamos ver, né? Ambos os nomes têm base na mitologia grega. Apollo foi o terceiro programa espacial tripulado, após o Mercury e o Gemini, ou Gemini. Abe Silverstein, gerente da NASA na época, afirmou ter escolhido o nome como se estivesse batizando seu bebê. Segundo ele, a imagem de Apolo, deus grego da luz, da música e do sol, voando em sua carruagem através do sol, era algo que refletia a grandiosidade dos objetivos do programa. Já Ártemis, ou Artemis, é uma referência à deusa grega da lua, irmã gêmea de Apolo. Então, Apolo é o deus sol, e a irmã é a deusa lua, Ártemis, que virou Diana na mitologia romana. Ela também é a deusa da caça, e seu companheiro de caçada era Orion, que batiza a espaçonave onde os astronautas viajarão. Então, ele estava falando do lançamento, agora a gente já está na época de acontecimento. Segundo Jim Bridenstine, administrador da NASA, quando o programa foi anunciado, o nome também reflete a diversidade do corpo de astronautas da Agência dos Objetivos. Ele diz, nosso corpo de astronautas é muito diverso, altamente qualificado. Acho lindo que 50 anos após Apolo, o programa Artemis irá levar o próximo homem e a primeira mulher à Lua. Lembre-se que também, doutor Alex, a deusa Ártemis, que é a deusa da caça, é a protetora das mulheres e das crianças. Então, tem todo um apelo genérico, de gênero, né? Genérico não, mas de gênero, na própria missão, incluindo a mulher aí nessa repaginação aí das missões. Ele diz que o principal objetivo do primeiro programa era visitar a Lua e fazer isso antes dos soviéticos, né? E ao longo de 3 anos, todas as 5 missões espaciais que pousaram lá, de 11 a 17, podem ser classificadas como reconhecimento de terreno. Já a Artemis tem uma visão a longo prazo. O principal objetivo é pisar novamente na Lua, mas desta vez para ficar. A NASA pretende estabelecer uma base permanente. Aí entra o nome Artemis. Se ela é a deusa da Lua, enquanto Apolo é o deus do Sol, na mente deles faz sentido colocar o nome da deusa da Lua como a primeira missão de estabelecimento de uma base permanente, né? E que vai ser o trampolim para futuras viagens a Marte, porque você, ao invés de ir direto, você vai e faz uma parada na Lua, da Lua vai para Marte. Então, você vai vendo aqui, essa é a visão, né, da ciência, da parte tecnológica.
A longo prazo, essa visão se reflete nas escolhas dos locais de pouso para Artemis 3, todos são próximos de regiões permanentemente sobreadas no Polo Sul lunar, crateras que, devido à sua posição, nunca são iluminadas. Acredita-se que elas contêm um grande depósito de gelo, uma matéria-prima essencial para a nossa permanência a longo prazo, já que pode ser usado tanto em sistema de suporte de vida dos astronautas como fonte de água e oxigênio, como para a produção de combustível para foguetes. Aí vem muita informação que eu acho que é interessante. Essa é muito grande o artigo, acho que não vale a pena a gente continuar lendo, mas deu para ver. Deixa eu te dar uma sugestão, leva ele pro Gueburá, cara. Vai ser bom isso no domingo, até porque vai ter o resultado aí de um monte de coisa, né? Eu acho que é legal levar essa temática Não, e lá. rapaz, o Gueburá domingo vai pegar fogo, porque eu vou me aprofundar nos segredos não contados da peça, porque houve muitas coisas que aconteceram e acontecem na passagem do anjo, e como ele abriu um portal que é tão poderoso que se tornou cabeça de ano. Todo início, toda peça, toda Páscoa é o início de um ciclo poderoso, poderosíssimo. E quem sabe o que está fazendo, porque a Bíblia diz que a falta de conhecimento gera o quê? Perecimento. Meu povo perece porque ele falta o conhecimento. Mas quando o Paulo diz lá que o nosso culto racional, né, é conhecer o que se está cultuando, e Jesus fala também, dá esse mesmo princípio em João capítulo 4, quando ele diz para a mulher, olha, vocês adoram quem não sabem, mas de nós, dos judeus, vem a salvação. Nós adoramos o que conhecemos. Quando você entende o que significa e você tem a percepção certa daquilo, aquilo muda uma chave, porque essa é a diferença entre saber algo e viver algo. É o conhecimento do segredo. E a gente vai estar falando sobre isso domingo no Gueburá. Olha, interessante. E com relação agora a esse impacto para a guerra, nosso amigo, né, entrou, Gustavo aí, ok? Seja bem-vindo, amigo. Bem-vindo aí, Gustavo, né? Retornando, né? Gustavo só aparece quando você aparece, cara. Ele não gosta de mim, não, cara. Não gosta de mim, não. Não, que isso. É porque eu tô sempre falando com ele, que eu assisto as coisas que ele divulga, eu sempre assisto ele todo dia. Aí eu tô... Não, o Gustavo é violento. O Gustavo é meio seletista. Ó, ele falou aí que essa peça coincide com a mesma data, é verdade. Nós temos hoje, em 2026, exatamente a data 3 de abril, que foi a data do sacrifício do Messias. No dia 3 de abril do ano 33, Jesus foi crucificado no dia... Porque, lembre-se, o dia 3, ele morreu às 3, formando 33. E ele morreu às 3, então ele morreu de quinta para sexta no nosso calendário. Porque ainda era o dia anterior. Aí ele morre naquele dia, aí começa o segundo dia, de sexta para sábado, e começa o terceiro dia, de sábado para domingo. No domingo pela manhã, as mulheres vão ao túmulo, que era o primeiro dia da semana citado no livro de Lucas. Ainda fala assim, depois do sábado, no primeiro dia da semana. E ainda estão discutindo se ele ressuscitou no domingo, mas tudo bem, eu não vou ficar entrando aqui em polêmica, só para explicar que realmente esse ano nós temos essa proximidade, para mim não coincidente, mas muito confirmativa, de que essa peça é muito especial, talvez a mais especial de todos os últimos 100 anos, seja essa. Interessante. Por isso que domingo a gente vai se aprofundar nesses detalhes. E o Gustavo deu mais uma dica aí, mas domingo a gente entra nessa profundidade aí. Então, gente, ó, Gueburá domingo, né? Temos imersão de Enoque sábado e hoje cripto com o Efraim. Essa semana tá toda ela na mão do Efraim aí, vai ser uma semana, né? Interessante aí, os acontecimentos. Né? Agora, Efraim, a guerra nesse momento, aonde, né, na cabeça dos americanos, né, não importa tanto o que está acontecendo aqui embaixo, o importante é olhar para cima e, de certa forma, corrobora a chegada também dos exorcistas ali no Vaticano. Né? Eu ainda estou tentando entender aquele bendito encontro deles, né? E o que eles foram avisar para o Papa, né? Qual é a informação privilegiada que a turma do exorcismo tem, mas se alinha com o discurso do vice-americano, que voltou a falar de demônios de novo, né?
alegando, né, que ET é demônio, quer dizer, então tem uma posição muito clara aí dos americanos. Agora, os benditos exorcistas falando disso também, né? E nós temos no meio gospel alguns que também estão começando a querer colocar a cabecinha para fora do buraco e pegar, né, a vibe americana e a vibe do Vaticano. Né? Como é que fica esse desacobertamento no momento em que eles dizem que os caras seriam trebudinhos, ok? E se isso faz parte já do conceito do grande engano, e Artemis seria o ponto de partida de tudo isso? Ó, primeiro, vamos ver aí a resposta do Gustavo à sua afirmação que ele é seletista. Ele disse I love you, ancião. Então, não precisa mais nada. O cara, em Não, uma isso é um frase. sedutor, cara. Isso é um Não, em uma sedutor, cara. frase ele Sedutor. definiu, ele não Não, precisa se explicar, sedutor. cara. O cara te Não, é o ama e isso é sedutor. mais importante. Eu concordo. Ó, parabéns, É o Gustavo. Você, sedutor. Isso é um você sedutor. é Tinha um que ser sintetista, carioca. Não, isso é sintetizou, cara. carioca. Isso é carioca, meu irmão. O cara é um sedutor, meu irmão. Só falta ele dizer que gosta de galinha com quiabo. Aí é top. Galinha com quiabo e polenta. Jesus! Aí pegou geral. Pegou geral. Mas vamos lá. Gratidão Então aí, vamos lá, cara. Gustavão. Olha só, é muito interessante que eu fui ver depois o que esses caras discutiram. Você sabe por que foi feita essa reunião no Vaticano? Não foi o Papa que convocou, foi a Associação de Exorcistas que pediu uma audiência no sentido de fazer um evento no Vaticano, alegando que, nos últimos anos, houve um aumento explosivo de endemoniamento e de seres espirituais aumentando no mundo, pedindo ao Papa para aumentar o investimento para ter mais exorcistas, porque a chapa esquentou. Verdade. Cara, aí a gente vai. Peraí. Então, a Associação de Exorcistas da Igreja Católica está dizendo que houve um aumento significativo de casos de seres demoníacos no mundo e que precisa de mais exorcistas no mundo para o trabalho que está sendo aumentado exponencialmente. Junto com a era do desacobertamento, para mim, doutor Alex, você está acertando. A sua pergunta é, na verdade, a proposta de uma teoria. Como podemos medir o aumento de demônios no mundo exatamente na era do desacobertamento? Como isso se compara, por exemplo, aos dias do Messias? Porque, segundo a gente estuda na Bíblia, o período antes de até Malaquias, o mundo tinha uma experiência com esse tipo de ação. Você vê que eu estou até assistindo, agora saiu a segunda temporada, deixa eu fazer aqui propaganda grátis, saiu a segunda temporada do Casa de Davi, que é extraordinária. O pessoal do Gueborá eu já tinha indicado, eu estou assistindo com a minha esposa agora a segunda temporada da Casa de Davi, que é maravilhosa. Assim, cara, eu gosto, para você ter uma ideia, eu gosto mais do Casa de Davi do que do The Chosen. Porque a liberdade poética que os caras estão usando no Casa de Davi, ela vai dando um monte de contexto para um monte de coisa que acontece na vida. Eu sou apaixonado pela vida de Davi, assim, de conhecer detalhes. E os caras, assim, impressionante a questão dos gigantes, dos nefilins que estão no filme. A atuação deles era muito mais próxima das guerras entre os filisteus e judeus do que aparece na Bíblia. Só que Golias, depois os irmãos de Golias foram mortos. A gente lendo assim parece uma coisa pontual, mas quando você vê na história, realmente os caras estavam ali atuando e constantemente tentando destruir o povo de Deus. Eles eram aliados dos inimigos de Israel. Eles não eram só aliados dos caras, eles eram aliados porque o propósito deles era destruir Israel. Aí, pô, num capítulo que eu assisti ontem, a pitonisa de Endor, cara, é mãe de um grande personagem que faz parte do reino de... Eu falei, cara, como é que esses caras conseguiram juntar essas duas histórias? Assim, uma coisa que você não consegue ver. Por exemplo, eu tinha umas discussões antigamente com alguns estudiosos comigo, já nos anos entre 2007 2010, eu andava com uma turma aí muito top aí do Brasil, até morreu um agora, há pouco tempo, que foi o Harold Walker, né, o Haroldo, faleceu agora, dos irmãos Walker. Eu andava muito com uma turma assim, de estudos muito, muito avançada. Os caras eram completamente loucos da Bíblia. Eram editores da revista como a Ultimato, eram caras assim, com um pensamento diferenciado.
E a gente discutia umas coisas e tal, e eu tinha sempre uma briga com alguns, não deles em geral, até de outros países, porque os caras gostavam de Joabe e eu achava Joabe um pela saco danado. Eu falava, cara, esse cara é carne de pescoço. Realmente ele teve uma boa atuação quando ele pediu para Davi não contar os sacerdotes, e Davi contou e levou aquele castigo das 3 escolhas. Mas nessa série, Joabe realmente aparece com a natureza que eu sempre enxerguei nele. Um cara completamente psicopático, assim, no sentido de frieza, de fazer as coisas, o que me mandar fazer, pode ser a maldade que for, não sinto culpa nenhuma. E ele aparece com essa mesma característica. Então, assim, a série é extraordinária. Eu fiz essa propaganda porque vale a pena. Mas dentro Não, e dessa série, até que, já que tu falou nisso, desce só um comentáriozinho, por que que Salomão orienta, né, o filho a passar o cerol em Davi, Joabe, Davi Davi orienta, né, Salomão a passar o cerol, não é isso? Em Joabe, né? porque Joabe espetou uma faca de forma traiçoeira, matou Abner. Ele falou para Abner que queria bater um papo com ele, porque Abner era uma grande ameaça à sua posição. O Joabe era um cara muito ambicioso, e ele era o principal general de Davi. Isso, Davi reinando em Hebron sobre as 2 tribos do sul ainda, nos 7 primeiros anos Quando Davi, Abner, se aproxima com as 10 tribos para entregar as 10 tribos a Davi, Joabe falou, peraí, se Abner chegar com a influência que ele tem sobre as 10 tribos, não passa aí um mês, o cara era o general principal da força de Saul, e lógico, ele vai, pô, é tipo, você tem um herói de guerra de décadas e um cara que era subordinado abaixo, abaixo dele. De repente, ele é o teu principal general, aí vem esse cara e te apoia, e te traz de volta as 10 tribos. Quem é que vai ficar acima? Aí Joabe viu aquilo, Joabe chamou Abner para fazer uma conversa, para poder atualizar. Quando ele levou ele num canto, ele foi lá e matou ele traiçoeiramente. E Davi nunca Você, perdoou ele por isso. você não acha que a motivação de Abner ter matado o irmão dele teria justificado isso? Você acredita que É realmente o foi que uma ele questão de alega, é o que ele proteção? alega. Ele Ele alega alega, que. né? Mas, pô, a diferença é que Abner matou o irmão dele na guerra. Os Na caras estavam guerra. lutando com os 2 exércitos, e, Total. pô, ele Não, e matou. Abner tentou se esquivar do cara e o cara foi para cima dele, né? O texto diz que Sim, o cara vai sim. para cima. E outra coisa, Davi admirava Abner era querido e amado, cara, pelo povo. Era honrado, Inclusive, né? e Honrado. por Davi. E Davi tinha o maior respeito por ele. Davi cresceu debaixo da sombra de Abner. Tu imagina, ele como soldado ainda do exército, matador de gigante. Pô, ele aprendeu as coisas, ele viu Abner, tipo assim, o cara era top. E de repente vem o Joabe e mata o cara traiçoeiramente para se vingar de uma morte de guerra, que não fazia sentido. Ele fez aquilo porque era ambicioso. Então, lá na frente, quando você vê que Joabe tinha esse espírito de ambição, quando ele viu que Davi estava velho, doente, para morrer, ele se juntou ao filho, que era Adonias, que era aquele filho que nunca tinha recebido não na vida, era um playboyzinho do caramba. Ele se junta com Adonias, junto com outras figuras importantes do governo, para formar um novo governo sem a, a bênção de Davi. Mas Davi ainda estava vivo, tipo assim, rei morto, rei posto, mas peraí, já estão matando o cara vivo? Aí Davi viu aquela maldade, porque aí vem o profeta Natan junto com Batseba, e fazem toda aquela encenação. Ele falou: você vai na frente, fala o que está acontecendo. Assim que você estiver falando, eu vou entrar também e vou falar, porque o Davi está meio assim. Se você só falar, mas com 2 falando em momentos, isso vai despertar. E não deu outra. O cara, o estrategista, conhecia Davi de trás para frente, feito para trás. Quando ele contou que Joabe estava fazendo junto com Adonias, que Adonias já estava até dando festa de inauguração de governo, cara. E Davi ainda vivo. Aí Davi foi lá, mandou juntar os caras certo, pegou um cara lá que era meu irmão, aquele ali era que dava medo, um general novo, e o cara era ponta firme. Aí ele falou: você vai lá e mata, falou para Salomão: não deixa Joabe viver, porque ele fez aquilo com Abner e é imperdoável o que ele fez, e ele está fazendo de novo, ele é traíra. E você é novo, e se você mantiver Joabe, ele é um Abner hoje, assim, ele tinha muita reputação, e você vai ter problema com ele. Então, não deixa ele viver, não, porque ele não merece viver. Aí foi o que aconteceu. Mandou. Ele se pegou a Rapaz. ponta do altar, Sim.
Pra tu ver que o cara era, né, carne de pescoço mesmo, mas ele morreu ali mesmo, meu irmão. Não teve O misericórdia nem cara com ele no ponto passou o do cara. cerol ali mesmo, o cara passou o É, cerol ali mesmo. Esse era melhor do que ele, para cumprir a era. ordem, né? Melhor É, do que até ele. esqueci o nome dele, cara, mas ele era um cara assim, ele virou depois o general de Davi também, então foi um cara que, sabe, era diferenciado. Agora, né, ainda para tu voltar no assunto, né? Porque Salomão ascende o trono numa condição complicada, né? De entendimento, porque ele não fazia parte da linhagem, né, de sucessão, era filho daquela que deveria ter sido apedrejada, que não foi, junto com Davi, que alcançou misericórdia naquela confissão de Davi e na morte do irmão, né, que Deus E passou o só cerol no um bebê. parênteses, não perde a pergunta, não, cara. No filme, na série, é tão boa que o marido de Batseba que Davi entrega para morrer, que Davi foi covarde pra caramba, safado, sem vergonha, era companheiro dele desde o início, cara. O cara era Sim, sim, sim. fielzaço a Davi. O É Urias o, começa com ele. sim, lá na caverna de Adulão, inclusive. Estava em Adulão. Não, não, Estava em não chega. Adulão. No filme ele já era do Adulão. exército e começa a servir com Davi. Ele é antes da caverna de Adulão. É, mas eu sei que ele está em Adulão com ele lá. Em Adulão ele É, aparece mas lá. ele Ele já faz estava com parte Davi dos 30. antes. Então, aquela traição de Davi, de botar o cara na frente da batalha para morrer. E quem é que botou o cara? Para quem Davi pediu? Joabe. Porque o cara não tinha, meu irmão, Joabe não tinha coração, não, É, cara. não tinha, Joabe não. era o, era o, era o, Ele era leu a parada, olhou pro cara e no Joab é dia o meu seguinte. malvado favorito, é o cara que você não quer Total. conviver com ele, mas tu não pode fazer as coisas sem ele ali do teu lado. Gustavo, Agora, ó, agora, olha o que agora que é. Gustavo falou ali, ó. Gustavo falou Ah, que o mordedor de fronha do Peter Thiel eu deixou o vi. Leãozinho 14 revoltado porque disse que os alienígenas são demônios. Foi, verdade. Não, o negócio está grave, o negócio está ficando estranho. Agora, para a gente voltar a isso, Efraim, só para esgotar esse assunto aí na cabeça da galera. Por que que Salomão virou rei se ele não fazia parte da linhagem de sucessão? É, na verdade, a palavra, né? Você vê que, olha que interessante, né? É um princípio muito forte da graça. É Deus usar a improbabilidade. É como se Deus sempre colocasse o improvável para fazer coisas improváveis. Então, Jacó era o segundo irmão e foi quem recebeu a bênção. José era o filho, o quinto, sexto filho, porque veio depois, virou o primogênito e ainda abaixo dele, Efraim tomou o lugar dele de primogenitura junto com Manassés do lado, substituíram o pai, porque um ia ser excluído de vez da parada, que era Dan. E é muito interessante essa questão. Então, Deus. Dan ou Rubens? Dan. Quem Dan. to... Porque Efraim tomou lugar. O Rubens Isso. saiu de lá, porque se envolveu com a concubina do pai. Não, mas ele continuou como tribo. Ele perdeu a primogenitura para Efraim. Está escrito lá em Gênesis 49. Eu digo, Dan foi excluído da contagem de tribos. Dan desaparece de vez. Dan, tipo assim, foi excluído de vez. E quem entrou no lugar foi Manassés e Efraim, contado no lugar de José como primogenitura. Mas é só um aspecto, querendo mostrar que, às vezes, o improvável é que é colocado. Salomão, que significa paz, né, que vem da mesma raiz de Shlomo, vem de Shalom, então ele era um rei pacífico. Ele era o perfeito, porque assim, você vai vendo os arquétipos do Messias. Davi carregava o aspecto da obediência e do louvor. Salomão carregava a sabedoria e a paz, porque até o nome dele era paz. Tanto que ele foi aquele que conseguiu construir o templo, porque o templo só pode ser construído por paz, não pode ser construído por guerra. Davi foi proibido porque era um homem sanguinário. E essa série deixa bem claro que Davi, meu irmão, virou um matador tipo Assassin's Creed, entendeu? O cara matava com pedra, com faca, o cara era o bicho, era um matador nato. Então é bem interessante que você vê que Salomão ocupou um lugar que parece não ter sido designado, mas que, na verdade, mais uma vez, era ele quem foi. Inclusive, um outro aspecto que o filme dá que é bem interessante é por que Davi não podia também ser
o herdeiro do trono, visto que ele não só era filho de uma concubina, mas uma concubina estrangeira, provavelmente, de Jessé, que era crente em Deus e que era música, que cantava para Deus. E foi da onde Olha, Davi aprendeu música. Cara, é muito interessante o que eu te cara, falei, que interessante essa o que eu, leitura, hein? não, o que eu tô Leitura. amando nessa série é como eles conseguiram conectar histórias que não precisa ter base, é só para você. Na realidade, é uma sucessão de linhagens de pecado para poder justificar a ascensão do Messias. Há linhagens de pecado ou linhagens improváveis, como que mostrando que tudo é um ato de graça e não um ato de sangue puro, você vê que essa coisa de linhagem sanguínea pura, sem mistura, é muito mais uma preservação religiosa daquilo do que o propósito de Deus. O propósito de Deus é abençoar todos através da linhagem de Abraão. Então, na própria ação geracional de Deus, Deus foi colocando improváveis em lugares improváveis para fazer a história acontecer. Sempre a graça esteve pregada e prenunciada nas ações de Deus para com seu povo. Ok. Voltamos Aí a voltamos aos exorcistas, que foi o aos assunto que a gente fez uma exorcistas. curva aqui. Vamos voltar para a janela principal. Exorcista. Os Porque exorcistas. os exorcistas, eles realmente, eles estão... Você vê que na vinda de Jesus, foi onde eu acabei entrando no assunto de Salomão, no período interbíblico entre Malaquias e João Batista, que foi o maior profeta da história, não foi Isaías, não foi Elias, foi João Batista, dito pelo Senhor. E para mim, se ele disse que ninguém foi maior que João, acabou. Ninguém foi maior que João e acabou. E João, que abriu aquele deserto, aquele portal fechado e silencioso de Deus, declarando que arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, e depois vem o Messias, ele abre o caminho, ele é a voz de abertura do caminho. Você vê que naquele período interbíblico tinha muitos casos de endemoniamento, mas não tantos quanto esse período. Nesse período, o aumento de casos de endemoniamento foi pandêmico, meu amigo. Tinha gente endemoniada em todo canto era canto de Israel. Por quê? Porque quando se aproxima um tempo específico determinado para o céu e a terra se juntarem no chamado tempo eterno de Deus e o tempo cronológico do homem, a película que separa as duas dimensões ela fica fininha, fininha. Então, os casos de ações espirituais aumentam. Nos nossos dias, observados como sinais no céu, luzes, lugares, espaçonave, não sei o quê. Hein, Efraim, deixa eu te dar uma deixa aí que tu vai amar. Olha só. Essa bendita missão Artemis está indo no momento em que o éter está fino. Sim, exatamente. É por isso que eu estou fazendo essa associação, porque, veja, Total. agora a gente vê a época do disclosure, que é o desacobertamento, exatamente na mesma pegada de época, você, como o Gustavo falou aí, de uma data que é muito parecida com a vinda de Cristo, com umas datas se repetindo, com sinais no céu, com acontecimentos mundiais, com uma guerra com um país profético, que é o Irã, que é o Persa, junto com Israel e a maior nação do tempo agora imperial, que é os Estados Unidos. Quer dizer, muita coisa não é coincidência, é como se fosse uma repetição de um ciclo, e é muito provável que o desacobertamento venha com a diminuição da película, só que agora ele vem na roupagem de seres dimensionais, evoluídos, com tecnologias, mas que no final é a mesma turma que teve lá antes do dilúvio, a mesma turma que apareceu nos dias de Jesus. O que vieste fazer conosco antes do tempo, ó Filho de Deus? Lembra como é que eles ficavam desesperados, Sim. espumando quando viam Jesus? Logo de cara eles já ficaram desesperados. Ele falou, pô, você veio antes do tempo. Ele falou, calem-se. Mas sabemos que você é o filho do Deus vivo. Ele cala a boca, eu não quero que vocês falem, não é tempo de falar isso. Ele proibia eles de falarem, né? E eles calavam-se, porque eles não podiam confrontar. Só o homem que desobedecia. Ele curou o primeiro paralítico lá, o leproso, falou, não conta ninguém. O cara falou, beleza, saiu dali. 1 minuto depois contou para todo mundo. Todo mundo que passou por ele contou. Ele falou, não conta... Bom, tudo bem. Agora, Efraim, pegando A essa série está na Prime Video, leitura, o pessoal está perguntando. Está na Prime Video, é House of David, Casa de Davi. pegando essa linha de raciocínio, né, nós estamos aí diante de uma situação global sem precedentes. Tu tá aí, Efraim? Tu tá aí? Tô.
Ah, Tô. tá. Não, tu parou. Pensei que É tinha que eu estou parado derrubado. olhando aqui as mensagens, que eu Ah, estou com a não. mensagem atrasadona aqui para Não, ir para sem e-mail. problema. Então, olha só, a situação que nós estamos agora iniciando, nesse 1º de abril, que pelo menos no Brasil o pessoal brinca como o dia da mentira, é o dia que Artemis está indo, é o dia que o americano, né, ele já falou, se tu quer petróleo, tu vem e pega, né? A pergunta é se a Europa vai de fato se apresentar no conflito e se você acredita se os chechenos de fato também vão se apresentar no conflito. E o Iêmen, né, ele fez uma gracinha ali, mas eu não vi mais nada do Iêmen. Né? O Iêmen sossegou, não sossegou. Como é que está o cenário da guerra agora? O Iêmen foi convidado pelo Irã para participar. Ele não sossegou, ele já mandou alguns mísseis, mas ele não está com aquela atuação, vamos chamar, super desafiadora das outras vezes que ele foi para cima de Israel. Ele está meio que atendendo a uma exigência iraniana, né? O único que dos proxies que realmente se envolveu 100% foram o Hezbollah no Líbano, porque não foi nem porque eles são mais obedientes que os outros, é porque a batata deles assou. Israel falou, acabou o Hezbollah no Líbano, e o Líbano, o governo libanês falou, acabou o Hezbollah aqui, mas eu preciso de ajuda. Eles não falaram isso publicamente, mas falou, cara, eu também quero acabar, mas os caras estão... Você vê que os caras têm ambulância, se vestem de enfermeiros, os caras estão dentro da sociedade libanesa, e é muito difícil você dizer quem é Hezbollah. Agora, o Mossad sabe quem é um por um. Então, todo dia tem umas 5, 6 eliminações de pessoas dentro de Beirute, né? E dentro de Beirute, que é a capital do Líbano, todo dia elimina 4, 5, 6 em lugares específicos, em apartamento, em carro, em prédio, em não sei aonde, avisam antes, como sempre, já eu aviso, vocês que estão aí por perto, cuidado, que a gente vai destruir o prédio aí nessa região. E sai de perto, aí eles saem, vão lá e destrói prédio para evitar danos. Por quê? Porque os caras estão dentro da sociedade libanesa. De todos os proxies, o que mais se envolveu diretamente foi Hezbollah. Os Houthis estão envolvidos, mas não tão fortemente. E, assim, eu vi hoje um artigo, eu li um artigo de um judeu dando conta de que praticamente eles já venceram a guerra, que não sei o quê, porque, na verdade, Israel e os Estados Unidos destruíram para quase que 70% a 80% das capacidades nucleares e de produção de armas do Irã. Mas o Irã... Essa fala sobre terem sepultado quilos de urânio procede? Aquele último não... ataque que o Trump, né, mostrou para todo mundo, né, explosão para tudo quanto é lado, e que 100 toneladas, eu acho que foi, de pedra caiu, aquele rolo todo. Aquilo de fato era aonde estava guardado esse urânio que foi deslocado, ou é mais uma jogada do Trump para tentar acalmar e movimentar a opinião pública americana? mais para... Rapaz, olha, eu vi um cara falar uma coisa muito interessante, né? Antes de comentar essa do judeu, do jornalista judeu. Mas ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, os iranianos são mestres em desinformação, de falar uma coisa, fazer outra, falar outra coisa, fazer uma, dizer que tá, mas não tá, dizer que não tá, mas tá. Eles sempre foram assim, é coisa da cultura deles. Mas eles falaram assim, mas agora eles encontraram um cara que é doutor nisso. Eu achei muito inteligente o comentário. Ele falou, eles são mestres no engano nas declarações factoides, mas eles encontraram um cara que, mais que mestrado, é doutorado nisso, que é o Trump. O Trump, cara, ele é pior do que os iranianos. Todo dia ele fala uma coisa nova. Ele fala que fez, depois ele diz que fez outra coisa que desfaz o que ele disse que fez, depois ele diz que está fazendo uma coisa, mas ele está fazendo outra. Ele hoje diz que vai acabar a guerra daqui a 3 dias, e ao mesmo tempo está mandando mais 50 mil pessoas para o campo de batalha. Então, assim, ele está deixando os iranianos... É tipo assim, Jacó e Labão. Jacó tinha maior esperteza, mas quando ele viu que Labão era doutor... Quando ele estava indo com a mandioca, Labão já estava voltando até com a bolinha de aipim, meu amigo. Verdade, então, assim, verdade. o Trump está me saindo um Labão para os iranianos, né? Eu agradecer aí o apóstolo Joilson, lá de Xique, Bahia.
Olha, seja Ali bem-vindo. presente. Seja bem-vindo, meu amigo. Ele vai Olha, eu estou lá começar, atrás nas mensagens ó, ainda. ele vai começar a divisão Atlas lá na igreja. O primeiro pastor que fez contato para implantar o método do Bill na igreja com a garotada para gerar renda da garotada e dos desempregados interessados. Eu respondi ele essa semana, inclusive. O apóstolo Um Joilson? abraço. Foi, eu Olha aí, achei ó. interessante, porque tudo quanto é pastor e padre devia estar fazendo isso, né, Frei? Devia estar no lance do Atlas. O Atlas do Bill, esse mês agora, mais de 30% dos alunos já dolarizaram. E tem gente trabalhando 20 minutos ganhando $1.000, 40 minutos ganhando $1.000. Quer dizer, gente, ó, Santo Bill aí, Zap 21 995 31 34 67. Você manda Santo Bill, você manda Geburá, você manda Imersão Genoc, você manda Cripto hoje, você vai ter acesso ao material gravado, ok? Corre lá e manda pra gente. Agora, Efraim, Só uma chechenos coisa, entram. alguém está reclamando aí que eu não estou deixando você falar. Fala mais. Foi uma moça aqui, a Sandra Regina, falou: deixa o doutor falar, por favor. Então, desculpa, falei Não, pra não, caramba. Vai agora, não, doutor. não, porque agora é a tua vez da galera pegar no teu pé, né? Já pegaram um monte no meu. É assim mesmo. Obrigado aí, Sandra, pelo carinho. Mas aqui a bola, né? Eu toco pro Efraim, né? Avançar mesmo. O Efraim é o nosso centroavante na condição de líbero. Ele sai de líbero lá de trás e vai fazer, né, o gol ou o cruzamento só para eu colocar a testa lá. Fica tranquilo que está tudo certo aqui. A gente não tem vaidade nenhuma aqui, né? Pelo contrário, a ideia é esclarecimento mesmo, e aí a gente vai ponderando. Tem hora que eu até interrompo o Efraim, porque ele é rápido demais. E aí eu tento dar aquela travada, ele não fica muito feliz quando eu meto a trava, mas é porque Mas é verdade, tá eu falo muito rápido. rápido às vezes, é Tá verdade. rápido, tá rápido demais. E aí, para gente, né, principalmente a turma do Ancionato, a gente acompanhar o raciocínio e usufruir da informação, e às vezes eu pego um ponto para explodir. Ele também fica irritado, ele não gosta quando eu faço isso. Não, Mas não é que eu aí, não gosto, é que às vezes meu raciocínio trava. Eu, pô, nem lembro aqui que eu estava pô, falando. tu Pô. tá, não, tu tá igual a tenente. A tenente ó, reclama isso comigo, a minha coordenadora Marisa reclama isso comigo, mas isso é uma questão de quem dirigiu equipes e principalmente a turma de pedagogia, né? Então você para a aula aí, para aí. Fala disso aí agora, porque isso aí precisa explicar melhor. Né? Então, acaba sendo um vício de exercício, gente. Vocês me perdoem, Efraim, me perdoem, mas é um exercício pedagógico, né? Porque do contrário, se perde aquela janela, porque é uma janela, né? E Efraim já deve ter visto isso, que eu exploro muito janela, né? Apareceu a É, janela, pá! Efraim, olha isso aqui, ó, fala disso, mostra aquilo ali, porque são janelas que a gente observa que vai trazer o enriquecimento, né, gente? Para quem está do outro lado aí, querendo entender. Tem a turma da maionese que não entende nada, né? A gente até respeita a turma da maionese. Mas a turma da verdura, quando pega no detalhe, o cara, meu Deus, Jesus, agora eu estou entendendo. Efraim, tem ou não tem demônio na jogada? Os benditos exorcistas, eu estou querendo conversar com os caras, eu fiquei sabendo que tem uma turma deles aqui em Canção Nova, eu estou querendo ir tomar um café com essa galera, pagar o café deles, porque eu estou achando que esses caras estão sabendo alguma coisa que nós não estamos sabendo. Eu falei, essa história não está descendo, saca? Não descer? Não está descendo essa história. Olha só, é muita coincidência, muita Jesuscidência, e os caras resolveram tocar o sinal de alerta, cara. eu acredito sim que eles estão com alguma informação não divulgada, que a gente tem pego alguns Flashes, raios, flashes, flashes, flashes flashes. dela, mas nós não temos acesso ao que eles têm. E não é casual mesmo que eles tenham feito esse evento agora no Vaticano, pedindo ao Papa Leão XIV para aumentar o investimento, para trazer mais exorcistas, para executar mais trabalho, porque de alguma maneira eles estão com dados, os caras estão no mundo inteiro, dados que nós não acessamos,
do aumento da atividade demoníaca ou da atividade. Agora eu vou falar assim para saber. Metafísica. Isso, Metafísica. eu ia falar da atividade dimensional, para você não ficar seguindo Metafísica. gente que está dizendo aí que nós temos que ser, que nós somos dimensões energéticas num corpo da Matrix. Para com esse negócio, gente. Nós somos espíritos criados por Deus, soprados na narina de um boneco de barro, descendentes de um homem chamado Adão, e dentro dessa descendência nós temos uma semelhança com Deus que nos traz a bênção de sermos filhos de Deus por meio do Messias. E Fora disso, é detalhe, tudo hein? invenção. Não, e só para dar uma pirada no cabeção, essa semelhança não necessariamente é a condição física, tá? Mas pode ser a metafísica pela questão almática e o que tem a ver com a ideia central do DNA humano e a mitocôndria que habita em nós, que não faz parte do processo de evolução da matéria humana. Tá? Então, só para dar uma expandida na cabecinha de vocês e você querer correr para o código de Enoch, porque o código de Enoch é chapa quente, vai virar plataforma, hein? Efraim finaliza parte dele agora, no sábado, a gente no outro sábado entra numa conversa junto com todo mundo e lançamos a plataforma de Enoch, justamente eu explicando o que aconteceu no deserto que provocou a mudança epigenética do povo escolhido de Deus. Você sabia que houve uma transmutação no deserto? Isso vai entrar na plataforma logo de cara do Enoch, que nós estamos lançando ela, finalizando o primeiro trabalho de Enoch, que ficou belíssimo, né? O trabalho que o Efraim trouxe junto com a leitura que eu fiz do 536 DC, e a bomba é essa mudança que também ocorre quando você aceita Yeshua, porque você tem uma descalcificação da glândula pineal. Mas isso é papo para a turma que está no Enoch com a gente, ok? Você que ainda não entrou, você deveria para poder ter acesso ao lançamento da plataforma Enoch. Essa vai ser uma plataforma que vai mexer com a cabeça, gente. Vai mexer. E para quem não mexe. tem, para quem acha que aquela parte de Josué 5 diz assim, mais Josué 5, só para reforçar essa questão da epigenética. Todo mundo que lê o texto vê sempre de forma religiosa que eles primeiro, Verdade. assim que entraram na terra, todos os homens foram circuncidados. Todos. Porque eles não fizeram no deserto, então tiveram que fazer ali. Mas por que eles não fizeram no deserto? Porque todos, com exceção de José e Caleb, nasceram no deserto. Todos nasceram com uma genética diferenciada, porque todos aqueles homens, sem Josué e Caleb, cresceram por mais de 20 anos comendo maná e bebendo água produzida por Deus. Não, o negócio é grave, gente. É ozônio, é silício, é reator voice. Tudo isso nós vamos explicar na plataforma Enoch, né? Mas é um estudo absurdo, tá? Para quem gosta de estudar, você vai voar baixo. E até nós vamos entrar na questão do éter, vamos entrar falando sobre a questão dimensional e a questão metafísica contrapondo 536 DC. Porque 536 DC já foi uma reação ao que já tinha acontecido lá na transformação do povo judeu, ou do povo hebraico, né? Os descendentes de Abrão, que viraram, né, descendentes de Abraão. Então o negócio é chapa quente mesmo, chapa quente. Mas, Efraim, dentro da leitura agora desses seres dimensionais, no momento em que a guerra está escalando, o americano garante que não tem invasão alienígena nenhuma, ok? Que a turma é espiritual, é trevudo, é dimensional, e o americano está sentando o aço em cima do Irã, buscando o que ali? Só petróleo? Sim, porque libertar o povo ali esquece, né? Que ele falou até de acordo com algum atolado que surja. Na verdade, eles... É o que eu ia até comentar, aquela da fala do judeu, muito otimista, mas ele aborda alguns pontos que são realistas
que, de fato, o regime, vamos supor, se a guerra para hoje, o regime volta como era? Impossível. Você Você acredita que sabe não que, volta pior, não? como era antes, não. Pior também não, no sentido de. Por quê? Porque o que acontece é que os principais perpetradores de tudo aquilo que vinha acontecendo foram eliminados. Todos os principais. Ah, mas eles têm como uma camada de cebola e todas as pessoas já. É verdade, é um dos países mais preparados do mundo para substituições imediatas de funções, e é uma coisa muito difícil de se executar. Quem trabalha em organização, empresa, Total. igreja, seja qual for, até militar, sabe como é difícil você manter o padrão, por exemplo, de um batalhão quando muda de comando, porque nunca é igual, nunca mantém os mesmos valores e princípios e comportamento, e por aí vai. E o Irã está se mostrando extremamente capaz, só que por mais que seja parecido, não é igual. E o que eles fizeram? Eles eliminaram pelo menos umas 2, 3 camadas desse comando até agora e não pararam. Eles já fizeram isso, se não é atuar, já foram 2, imagine abaixo, generais, cientistas, eles estão conseguindo porque eles têm a ficha de todo mundo. Os caras vieram esses anos todos pegando nome por nome, pessoa por pessoa, e eles já sabem que conseguiram afetar esse funcionamento igual. Não é o mesmo regime. Se parar hoje 100%, o regime não é o mesmo. Pode Você, parecer, mas não é. você, você não acredita numa retaliação, um aumento de execuções e de prisões dentro do Irã? Pode acontecer, inclusive retaliações com os países do Golfo. E eu estou falando aqui em termos de o regime ter mudado na sua característica essencial, não na atuação. Eles podem até fazer pior do que antes, e aí vai ter mais retaliação, porque o que acontece? O próprio Emirados Árabes pediu há pouco tempo que os Estados Unidos não parassem, que ele ia ajudar, inclusive, no que fosse, até financeiramente, para ir até mais à frente, porque os Estados Unidos começou uma conversa de que já chegou aonde queria, né, dos seus pontos, e que se eles concordarem com A, B e C, de nuclear, de não sei o quê, de produção, eles vão parar. Então, os Estados Unidos já começou a negociar porque entende que já alcançou seus objetivos. Só que os países do Golfo disseram, não, se você parar agora, quem vai ficar mal é a gente, porque os caras vão continuar com poder de ataque contra nós e que a gente não garante que amanhã os caras voltem a fazer. Então, vocês têm que ir mais um pouco, vamos dizer assim. Então, tá nesse impasse ali de quando ou como eles vão parar. Mas a alegação de que o regime não é o mesmo, eu acredito que é 100% verdade. Que esse regime agora vai ser incapaz de fazer o que fez, aí já não é verdade. Como você falou, pode ser até pior. Tipo, sabe aquele cara que substitui, que nunca mandou, agora manda e ele acha que é igual o cara que mandava? Aí, para provar que é bom igual o outro, que era. Eu estou no lugar de Lampião, meu nome é Curisco. Aí ele faz pior do que o Lampião, mas porque ele não tem a medida certa de fazer, pode acontecer isso. Mas mais ou menos a minha análise é de que eles estão nesse impasse aí. Dá para parar ou até onde tem que ser mais um pouco para destruir, pegar, para poder dizer, ó, agora dá para parar porque eles não voltam a ser o que eram. Em umas áreas como a nuclear, nunca mais eles conseguem ser o que eram. A possibilidade de uma insurgência e da entrada de tropas estrangeiras a favor e contra os que estão guerreando. Isso pode acontecer essa semana porque nós estamos numa semana fatídica, né? 9 de abril é semana que vem. 9 de abril é semana que vem. E 9 de abril teria sido a data colocada, né, para eles, ok? Colocada para eles. Agradecer a todos que estão nos ajudando com Foram like, vários. Depois tu gente. volta aí. Que... Agradecer a todo mundo aí, vocês estão de parabéns, hein? Graças a Deus pela vida de vocês. E começamos um abril diferente do que foi março. Graças a Deus. Deus seja louvado, glorificado, bendito, enaltecido pela vida de vocês. Nós estamos aqui por vocês e precisamos de vocês e queremos nos sentir acolhidos por vocês. É desse jeito, né, gente? Porque vocês não vão encontrar esse assunto nessa dimensão em lugar nenhum. Nenhum. E eu tenho certeza disso, ok? Lugar nenhum, nenhum, nenhum. Você pode colocar aí um 15 importante,
se você concorda com a minha fala, né? E agradecer a todos que estão pedindo like, a galera que está mandando recurso. É assim que a gente precisa. Precisamos de vocês como assinantes, gente. Não chegamos nem a 100. Precisamos de 1.000. Então, que você seja tocado para virar com uma Patrícia um assinante, né? Um assinante para nos ajudar. Então, Efraim, a situação envolvendo esse status quo da guerra com uma insurgência e entrada de proxies, de fato, em território iraniano, combatendo a favor e contra o regime iraniano. Isso pode acontecer essa semana ou o Trump vai virar Pinóquio? Mas é o que a gente falou, né? O Trump não vira Pinóquio porque ele já nasceu Pinóquio. É, é, é o que eu falei, é Jacó e Labão, meu amigo. Os iranianos são mestres em engano, o Trump, assim, ele realmente não se incomoda de falar uma coisa hoje e falar outra amanhã. Ele acha divertido. Você vê que ele se Verdade. diverte com isso. Ele não é um cara... Ele zomba de todo mundo. De todo mundo, ele não liga. Agora, uma coisa que, para mim, ele está falando sério e é muito grave é ele dizer o tempo todo agora que ele vai rever a participação americana na NATO, na OTAN. Ah, sim. Total. E ele tem dito isso mais do que o normal. E agora, quem começou a dizer, eu publiquei hoje uma fala, mas eu vi outras, do Marco Rubio, secretário de Estado, com o mesmo discurso. Já está virando o discurso oficial do governo, porque agora foi França, Itália, Espanha e Reino Unido. Primeiro, esses três disseram que não pode mais usar as bases dele, e o Reino Unido também deixou transparecer que pensa igual. E o que acontece? Os Estados Unidos podem usar essa posição, ou esse posicionamento, para alegar: bom, se vocês não me ajudam, eu não vos ajudo. E esse cara que eu ia falar, do judeu, ele tem muitos comentários, só o comentário dele é muito longo, não dá para fazer todo, mas uma das análises que ele faz, eu vou te mandar depois para você dar uma olhada, é muito interessante. É um pouco triunfalista e otimista a posição dele, ele é um jornalista muito importante de Israel, mas, apesar disso, os comentários dele são muito interessantes do ponto de vista geopolítico. Se você lê com a pinça certa, com a peneira certa, melhor dizendo, você consegue pegar bastante coisa. E ele diz uma coisa interessante, ele diz, olha, até mesmo o posicionamento das bases militares, que eram várias no Oriente Médio, os Estados Unidos vai ter que repensar se valeu a pena investir tantos bilhões em alguns lugares. Uhum. Porque não houve resposta desses lugares como era esperado, já que estava ali esse tempo todo protegendo eles, e na hora que precisou de um envolvimento maior, eles ficaram com medo de se machucar e deixaram os Estados Unidos meio que na mão. Que é, você vê que se a gente pegar a longo prazo, o Trump vem dizendo há um tempão que a NATO não contribuía o suficiente, que os países europeus não contribuíam tanto quanto os Estados Unidos com o investimento militar. Usavam só um pedacinho do orçamento, e os Estados Unidos usavam um pedaço maior de um orçamento gigantesco em relação aos outros. E ele falou, isso já está errado. Então, o discurso o discurso do Trump, ele é muito coerente, ele vem falando a mesma coisa, só que cada vez mais ele tem motivos para aumentar essa indignação dele, que é política, mas que pode resultar numa retirada. E ele chegar e falar, a partir de agora, não invisto mais, se vocês não quiserem, eu tiro tudo que é meu, que está aí, volto, boto em outros lugares, Israel, as coisas que estão aí, e aí vocês... Groenlândia, né? Groenlândia, Israel, vocês agora se virem para se proteger, caso vocês precisem, porque não cumpriram. Eu não acredito que chegue a esse ponto, mas que começou uma conversação desse tipo, seja ela para negociar, porque ele gosta de uma negociação, mas se ele estiver falando sério, isso pode se tornar tipo o fim de uma era. Agora, nessa linha de raciocínio, Efraim, eu botei a camisa aqui para provocar a turma aí, teve uma galera que percebeu a provocação, né? E aí nós temos aí a Nike, que pegou a camisa da seleção da Jabuticaba, né? E colocou um trevudinho ali. Botou um trevudinho ali, né? E isso está causando, né, um reboliço aqui na Jabuticaba, né? A bendita camisa da Nike com o trevudinho. A Nike botou o trevudinho. Eu lembro de um filme, né? Templário,
aonde um ferreiro forja a Nike e joga a origem dos Templários. Então, Nike, Templários, ok? Então, essa turminha já estaria presente e os Templários seriam donos da marca, inclusive. A marca, né, Nike, estaria ligado à turma templária. Nós tivemos em 19 de janeiro, você trouxe aqui o furo do encontro da turma de Malta. Né? Então, eu estou com a turma de Malta na cabeça e eu estou com a turma do exorcismo na cabeça, tudo isso acontecendo, né, do período de maior turbulência que o planeta está passando, pelo menos nesse século. Né? Nesse século é um período de turbulência que nós não tínhamos visto algo nessa dimensão, alguém prometendo paz para todo mundo, né? E lançando o mundo numa zona de reformulação geopolítica total, econômica, né, financeira, a situação que envolve a área territorial, quem é dono do quê, quem explora o quê, quem fica com. Né? Então, está havendo uma mudança global. Essa turma está envolvida nisso, né? E aí entra a tecnocracia, né? E as representações de Malta e as suas bandeiras, e essa camisazinha já é uma mensagem para o mundo ou isso é mais uma teoria de conspiração? Eu acho que todos os símbolos que são usados, eles são uma mensagem, primeiro entre eles e depois para os que sabem ler, né? E são mensagens muitas vezes subliminares para ir dando um contexto daquilo que eles fazem ou do que eles pretendem fazer. Você vê que aquelas cartas chamadas Illuminati, que tinha lá o Trump, enough is enough, uma frase que ele usou muito no primeiro mandato dele, né? Chega, chega. Agora apareceu a carta do combustível, cara, das filas de carro com a crise de combustível. Pô, tem carta que fala de tudo. Então, ignorar esses símbolos e acreditar que eles são casuais, coincidentes, mas que não são intencionais para mandar a mensagem é ignorar a realidade, porque no final o que parecia só uma teoria está cada dia mais se provando um fato. E o caso desses cavaleiros da Cruz de Malta que estão há mais de 1000 anos, não, é como se eles fossem representantes de um país, eles estão em instituições internacionais onde só países fazem parte, eles têm correio próprio, eles têm sede, eles têm uma série de rituais envolvendo, eles têm tudo, mas não tem geografia, Território, não tem território próprio, né? território. Não, mas Não, o território, aquela áreazinha deles ali é um micro país, não é pois isso? é, eles têm um prédio que eles dizem que é um território, os caras têm É um poder. país, que é um país. O cara tem alguns edifícios e diz: olha, somos um território. Pô, tem o dono do meu apartamento aqui, em português, ele tem 125 imóveis. Ele tem mais imóveis do que os caras, e ele não é um país, pô. Então, então assim, essa coisa Mas há o reconhecimento da comunidade internacional deles como país. o que prova que eles são muito mais do que parecem. E aquele prédio, será que cresce para baixo? Doutor Alex, você viu uma postagem que eu fiz hoje, até dentro desse assunto ainda, sobre o que aconteceu na França? Não, não vê, não vê. Eu coloquei no meu story, que eu não consegui botar, a seguinte notícia que saiu: 22 pessoas foram julgadas antes de ontem na França por assassinato e outros crimes graves ligados a uma loja maçônica acusada de comandar esquadrões da morte. Que isso? Isso saiu uma notícia, isso não é teoria não, uma notícia. Aparentemente, tantos homens estavam atingindo o grau 33 em eliminar tantas vidas de outros seres que isso se tornou muito notável para a segurança da polícia francesa. Foi a polícia que identificou que os caras, para chegar ao grau 33, tinham que fazer uma série de eliminações. E Que tava um monte de isso? caras chegando ao grau 33. Cara, isso é notícia, é Que na França. isso? Como a ilegalidade continua a explodir e aumentar o amor da mata. Ou seja, veja, é uma reportagem da Associated AFP, French Press, da AFP.
Associated French Press, que é um dos principais veículos de jornalismo Cara, francês. isso é uma loucura, Efraim. Eu achei tão chocante que eu Não, publiquei lá no loucura. meu story Não, só, não falei, não vou fazer publicação e tu comentar nada. checou, não, tu checou isso, tu Tá, checou? a foto é da própria AFP. Caramba. Gente, isso é gravíssimo, cara. A turma do avental praticando esse tipo de ritual. Cara, isso é muito doido, cara. E a galera trazendo isso à tona é mais louco ainda, né? Porque Não, eu agora fiquei, eu fiquei, eu é fiquei tacar assim. fogo no parquinho, né? É Você me fez tacar uma fogo no pergunta parquinho. preocupante que me deixou abalado. Você verificou? Eu vi que é da AFP, mas agora eu estou verificando que agora até eu fiquei assustado se eu deveria ter Não, verificado mais. não, é porque isso é gravíssimo, Efraim, é gravíssimo, né? E isso vai contra os pseudos valores que a turma do Avental promulga, né? Gustavo do Céu, dá uma checada nisso no submundo. Ok? Vê o submundo aí, o que, que o submundo está falando dessa barbaridade. Porque isso é muito grave, cara. Isso é muito grave, muito, Cara, muito agora, ó, grave. é tão verdadeiro, acabei de achar no Globo. Que isso? França Jesus. julga 22 acusados de integrar rede de matadores de aluguel ligada à loja maçônica do Globo. Meu Deus! Jesus! Cara, isso é Então, gravíssimo. Você que tem alguém. estão citando a fonte é por AFP de Paris, ou seja, eles estão Meu citando a mesma fonte Deus. que eu. Então, cara, se o cara não acredita em mim, acredita Jesus. na Globo. Jesus, isso é muito grave, Efraim. Muito grave. Você aí, ó, que tem alguém da turma do Avental, se liga e conversa com eles, pede para checar. E aí o cara vai dizer: não é a minha loja, porque a minha é inglesa, não é a minha loja, porque a minha é Reportagem de dia escocesa. 30. Quem quiser, vai lá no Globo, dia 30 de Gente, março. Gente, isso é gravíssimo, Efraim. Eu estou todo arrepiado aqui, cara. Isso é gravíssimo. E isso vai colocar em xeque o projeto Macron de aproximação da loja via eutanásia. Olha só. E se houver um cala-boca geral, os caras já foi julgado, não foi Ó, julgado? deixa eu ver, eu vou ler aqui o pedacinho da reportagem, que tem mais Tá bom, informações do que a que eu tá tive. bom. 13 dos acusados enfrentam prisão perpétua. Entre os réus há 4 militares do Serviço de Inteligência Externa da França, 2 policiais, um ex-agente aposentado da inteligência interna, um segurança e 2 executivos. Eles são acusados do assassinato de um piloto de corridas, da tentativa de assassinato de um coach empresarial e de um sindicalista, de agressão com agravantes e de associação criminosa, tudo em nome de uma rede mafiosa dentro da antiga loja maçônica Atanor, no subúrbio parisiense de Pontorp. A maioria dos maçons no banco dos réus, com idades entre 30 e 73 anos, não tem antecedentes criminais. O caso teve início após uma tentativa fracassada de assassinato sob encomenda em julho de 2020, quando 2 militares foram detidos por posse de armas, perto da residência de um coach empresarial. Durante os interrogatórios, afirmaram que acreditavam ter recebido ordem de assassiná-lo em nome do Estado francês, sob argumento que ela trabalhava para a agência de espionagem israelense de Mossad. Isso no tribunal. O Meu líder do grupo Deus! de assassinos admitiu sob custódia policial que ele e seus associados realizaram a maioria das agressões, roubos e assassinatos da máfia, incluindo o homicídio de um piloto de corridas. Com o tempo, os crimes ordenados pela máfia maçônica passaram a vingança menores homicídios, segundo a investigação. Ele diz: minha cliente considera aterrador que as figuras-chave nesse caso, policiais, ex-agentes, sejam justamente as pessoas que deveriam agir pelo bem da sociedade, né? A advogada falou. Espero que o julgamento dure pelo menos 3 meses. Meu Deus! Gustavo já atendeu o meu pedido, mandou um monte de coisa aqui para mim. Gratidão aí, Gustavo. Vou olhar com carinho. Ele mandou um monte aqui. Foi entrando, tu falando, e o Gustavo respondendo e mandando aí para mim em cima disso aí. Ó. E Gustavo está confirmando que isso é verdadeiro. Agora, Efraim, são 3 escolas, né? Ou 3 estruturas de loja, né? Você tem a inglesa, não é isso? Você tem a escocesa e você tem a francesa, né? A francesa parece que agora babou. Quem tem ligação, né, com lojas francesas, possivelmente, né, vai ser impactado por isso aí, porque isso é um rastilho de pólvora e já levanta um monte sobre um monte de coisa e mais uma ação conspiratória
vindo à tona de que coisas terríveis seriam praticados, né, segundo, né, o que já vem sendo denunciado por muita gente aí, pela turma do Avental. Essa situação tem a ver com a origem francesa, tem a ver com a origem inglesa, tem a ver com a origem escocesa. Há uma possibilidade de posicionamentos, né, diferentes, isso ser um caso isolado dessa única loja, ou eles denunciam a possibilidade de isso ser uma prática no meio da turma do Avental? Boa pergunta. Se você olhar essa reportagem da Globo, que está repetindo somente o que está escrito na AFP, já começou um isolamento, porque quando tu está numa organização e alguém erra. Você ia falar de uma inquisição, hein? Eu li uma Não, 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 inquisição. não, não. Eu li uma inquisição. Meu Deus! Jesus! Meu Deus! Não, mas Jesus! porque você sabe que quando uma Rapaz, instituição está envolvida em algo muito escandaloso, só existe um jeito de você diminuir o impacto. Você está no incêndio, num prédio, o terceiro andar, você isola a partir do quarto para não subir e tenta isolar do segundo para baixo para ficar só no terceiro combate ao incêndio. Então, você chama o antigo, né, boi de piranha. Então, você vê que nessa reportagem, eles já começaram a dizer que era coisa dessa loja parisiense. Eles já estão dizendo que o problema é na loja, não é na no sistema, organização. no E sistema. ninguém da organização faz isso, só aquela loja. É a forma que você encontra em todas as organizações, seja católica, evangélica, maçônica, Você lança o fogo para controlar o fogo. isso, Supremo. Você pega um que está, vamos dizer, irrecuperável, junta quem está do lado dele ali, que também está manchado e não tem como salvar, você pega aqueles e foram eles, não foi a gente. Nós não concordamos com o que eles fizeram. E vai ser mais ou menos Ah, isso. meu Deus do céu. Cara, isso é gravíssimo, gente. Isso vai virar um rastilho de pólvora aí e a coisa vai complicar bastante, bastante, porque isso ainda só falta alguém ligar com o cara da ilha e ligar com o cara do banco. Meu Deus! Aí, meu irmão, é incêndio para tudo quanto é lado. Porque tem o Mas, lance do Epstein para vir à tona aí e tem o cara do Taxter aí abrindo a boca. agora, a favor deles, e não só deles, mas de toda a organização, a gente não pode dar banho no bebê e jogar o bebê com a água suja fora. Não quer dizer que quem está na organização faça e concorde com esse tipo de coisa. Então, Total, assim como no meio total. evangélico, as igrejas que supostamente divulgadas aí que participaram de dinheiro do INSS, não quer dizer que toda igreja evangélica está envolvida. Não quer Não, dizer e que todo nem mundo que esses concordaria. caras sabiam que estavam entrando. Perfeito. Nem dá Eu para dizer que os caras acredito, né? sabiam que aquilo era de dinheiro de aposentado. Sabiam que Ah, porque você vê um é, cara que supostamente é um mega empresário, que é pastor, constrói 40 milhões, falou, o cara é rico e investiu na igreja. Como é que você sabe que total. aquele dinheiro é de origem escusa? Você não tem como saber. Então o cara chega lá na tua Ah, igreja para pregar, ó, vou dar uma oferta aí para ajudar a tua igreja, e faz lá um pix de 100 mil, aí tu é culpado, cúmplice, porque aceitou a oferta, porque você agora tem que fazer compliance de oferta. Tem que saber de onde vem, quem é que deu, de onde você ganhou esse dinheiro, antes de eu acertar aqui. é. Ninguém faz isso, em Não, nenhuma instituição. você sabe que na Alemanha é assim, né? Você não bota dinheiro no caixa, né? O dinheiro é do governo alemão e ele direciona por causa disso. A Alemanha é Não rígida, é por causa rígida. disso, não, doutor Alex. Na Alemanha e na Suíça é porque eles controlam tudo, como na China. O que entra para a igreja, entra para a igreja. A igreja é institucional do Estado. Então, eles controlam, mas não é por medo de que vão. É para ter controle, porque você é descontado na fonte. Porque a igreja oficial, ou que é cadastrada, sei lá, no governo, ela precisa ter controle sobre aquilo. Então, você já é descontado no imposto diretamente nesses Direto. países protestantes, né? E você obriga, por isso que a maioria se diz é, é, Ateu, não ateu, é agnóstico. agnóstico. Eu não tenho religião, eu não tenho religião. Meu Por quê? O cara Deus. prefere não ter religião, o cara tá lá na igreja, ora todo dia, mas ele diz para o governo que não tem religião para não ter que ser Rapaz. descontado na fonte. Implicação espiritual disso, Efraim, de 0 a 10. 10. Pá.
Minha gente, você negaria a sua fé para não receber a solicitação financeira de participação compulsória? É grave, hein? É grave, hein, Efraim? Isso é muito grave, hein? Se fosse Muito mesmo no grave. Brasil, a maioria das igrejas ia ficar vazia, ou ia ficar sem membros, porque Sem ninguém ia querer ser recurso. descontado. Não, não, ia ficar sem recurso. O cara ia lá querer beber a água, ia usar o banheiro, usar a internet, É isso aí. usar a cantina, o vale cantina, mas não ia botar recurso Não ia nenhum. dizer nunca Né, que era não. de lá. Você é dessa igreja? Não, eu vim aqui que minha prima é. Quem é a sua prima? É a Silva. É isso aí, é desse jeito, da jabuticaba. Silva da jabuticaba ainda em cima disso. Mas, Mas, assim, Efraim, se é certo ou errado, a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Se você não consegue nem ser descontado de um valor na fonte por causa da fé, imagine se a sua fé pode ser considerada verdadeira. Se por uma coisa tão, vamos chamar, peculiar, ou peculiar não, tão comum e banal, simples, banal. banal, tão banal, você prefere Você negar a faz fé, um acordo com Baal, é isso aí. Então, né? assim, a Banal, maioria das Baal. pessoas critica muito os pastores e a igreja, mas elas mesmas têm uma fé igual o mingau. Olha, mandou bem, hein? Fé de mingau, essa é do Efraim, gente. Ó, já vamos marcar aí, ó, fé de mingau. Porque, como diz a palavra, mostre-me a tua É, fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Então, você vê o crente reclamar, você vê assim, vou citar o Gustavo aqui. Você vê Gustavo os tá me caras. mandando um monte aí, ó. Tá É, então, ele mandando um está monte. vendo. Você vê o Gustavo hoje não faz parte de uma instituição religiosa, já foi pastor de uma instituição muito famosa, Foi bispo, né? Bispo. foi bispo de uma Bispo. grande igreja aí do Brasil, saiu, não faz parte, mas o cara está lá fazendo ação Trabalho. social, tá abençoando, tá evangelizando, tá ajudando os pobres. A maioria dos caras que falam mal não faz nada por ninguém. Entendeu? Falam mal de quem está fazendo, mas não fazem nada. Eles são piores do que quem está fazendo com má intenção, porque eles pelo menos estão fazendo alguma coisa. Entendeu? Vamos dar uma chamada aqui para a galera, né? Já começar ajudando aqui o canal, tá, gente? Então, você faça a sua assinatura, nos ajude aqui para alcançarmos, né, as vidas que necessitam serem alcançadas. Efraim, notícias de última hora. Temos aí algo relevante que vale a pena? Ou o Deixa eu mundo ver está aqui. Tem... calmo? O mundo está Não, calmo. Na o que Artemis. menos, o que mais tem é notícia ruim, cara. Que isso, meu Deus, Jesus! Aí o cara precisa de chá de VC e de chá de DF para você ser um vencedor, gente. Ó, chá de VC e chá de DF para você ser um vencedor. Quem sabe o que é o chá de VC e o chá de DF? Escreve aí a turma que já sabe aí, ó, para você ser um vencedor. VC, Vasco caiu, DF, Distrito Federal, não sei, cara, não faço ideia. Não, é vergonha na cara e deixar de ser frouxo. Deixa de ser Vasco caiu, frouxo. foi feio. Foi contigo, essa aí do Vasco caiu, foi mexer contigo. Aí Ai, tu meu fala assim, Deus. não, o Vasco não caiu. Para cair, tu tinha que estar de pé. O Vasco já está caído há muito tempo. Pô, só misericórdia. Estou aguardando o exorcismo lá, cara. Ó, Tem que ir lá fazer o exorcismo. para você ver que ó, o boneco veio do meu primo aí. Meu primo assiste nossas lives. Ele é policial aí, já da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ele me deu esse boné aqui quando eu estive aí no Brasil ano Olha passado. aí, ó, mandou bem, tá vendo? Na Mandou verdade, estava bem. maior sol lá no enterro da minha mãe. Mandou Aí eu falei, caramba, bem. esse sol. Ele, peraí, tem um boné aqui. Aí foi, eu botei, falei, ficou bom. Ele falou, Rapaz, fica de presente. Vascaíno é só assim, generoso. misericórdia, cara. Aí, tá vendo? Solidariedade vascaína, tá vendo, gente? Olha aí, solidariedade vascaína aí. Bonito boné, hein? Gostei, hein? Bonito, 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 bonito. É desse jeito. Mas, Efraim, então, né, o cara já tomou o chazinho de vergonha na cara, deixou de ser frouxo. O que, que tem de bom aí acontecendo? Vai entrar na aula de hoje. Os Estados Unidos, os títulos dos Estados Unidos estão sendo vendidos em massa em meio a uma grande mudança econômica global. Hoje eu vou falar um pouco de cripto, mas hoje eu vou dar Panorama. um panorama da economia mundial para os próximos meses, o que vai acontecer com o mundo. Como eu disse, tem muita gente desesperada. Tem mesmo. Só que eu tenho notícias boas, tá? Não vai ser coisa de terror, não. Vai ser
acho que vai ser a aula da esperança na cripto hoje. E detalhe, gente, ó, você corre cripto, você corre Santo Bill, porque esses dois aí estão fazendo milagre, hein? Cripto e Santo Bill estão fazendo milagre, milagre. E detalhe, você corre um sério risco de botar um chinelo e sair com um container de chinelos. Tem mais isso Doutor aí. Alex, duas coisas. Primeiro, responder a Marisa, que eu assisto a série Paradise, eu acho extraordinária. Tudo que é após-apocalipse eu assisto. A segunda é que a Sandra está te perguntando sobre o Demiurgo, se você pode falar alguma coisa sobre Demiurgo, que a gente sabe que é um conceito bem gnóstico, não é um conceito bíblico, né? Mas o pessoal está agora na moda de falar do Demiurgo. Sugestão, imersão de Enoque, né, para nós aprofundarmos, gente. Nós vamos falar disso, né? Até um tema legal da gente colocar na plataforma de Enoque, a gente Na verdade, mostrar ela a combina mais transição. com Geburá, doutor Alex. Não, eu acho que você Porque pode. Demiurgo é um tema gnóstico, e ali a gente, teologicamente, Pode, desmonta essa ideia dos demiurgos, que são... pode. Muita gente hoje está falando de demiurgo como se fosse um conceito espiritual, quando, na verdade, é um conceito completamente esotérico. Mas é por isso que eu ia pegar também ali Enoque. Então você puxa no Geburá, eu puxo no Enoque ele, ok? Porque, de maneira efetiva, nós vamos ver a ação de arquitetar a ação. Vocês entenderam o que eu disse? A ação de arquitetar a ação. É dessa maneira que a coisa está em curso, tá? É muito grave, tá, gente? O que nós temos abordado, tanto ali em Enoque, né, é muito grave, e o Geburá vem fazendo um trabalho assim belíssimo, trazendo, né, uma leitura, né, sobre esse tempo e o momento profético bíblico, inclusive, né? Então tá aí a chamada para você entrar no Enoque, entrar no Geburá, entrar cripto e correr por Santo Bill para ganhar em maio em dólar. Dá tempo ainda de você dolarizar para maio. Garoto de 14 anos, Efraim, $1.000, 20 minutinhos, e uma senhora de 36 anos, 40 minutos de intervalo do almoço, ela ganhou $1.000 em março, gente. 40 minutos. No horário de Bom, almoço. vamos lá. Há uma notícia para terminar, doutor Alex. Você vai gostar. Ou não. Ou vai achar louca. Porque essa última que eu dei te deixou bugado aí do negócio dos mações. Agora, olha essa. Rússia envia 6 submarinos para o Estreito de Hormuz. Tropas chechenas são mobilizadas para auxiliar o Irã em caso de invasão, enquanto a China supostamente prepara 100 mil soldados. Meu Deus! Vai começar abril. Bom, vai começar abril. Pode ser que abril, se não parar a guerra, possa ser o mês da virada para piorar o mundo. Então, 3G em andamento. 3G em andamento. Se isso aqui for uma notícia verdadeira, porque esse nosso amigo que dá essa notícia aqui, ele é muito citado também pelo Gustavo, ele é meio, às vezes ele dá uma notícia meio esquisita que depois não são verdadeiras. Não estou dizendo que é fake, mas ele bota tudo ali. Então, não, eu vi que os caras estavam se preparando, sim. Né? Eu até te perguntei sobre isso, a questão dos chechenos. Os chechenos estão se preparando por uma questão de aliança que eles têm. Os chechenos são soldados muito fortes, né? Eles têm muita força mercenários, inclusive. E eles apoiam muito a Rússia, aquela coisa toda. Eles estão sempre ajudando a Rússia em tudo. Agora, essa questão da China preparar 100 mil soldados, eu acho um pouco viagem. Especulativa. Porque, cara, a China não se envolve nem para a guerra dela, quanto mais para dos outros, cara. O exército chinês existe para servir o partido. Um exército para ficar lá dentro. Eles vão lutar caso a China entre em guerra com alguém, mas eu acho quase impossível a China mandar 100 mil ou 10 mil soldados dela para lutar na casa dos outros. Muito, muito improvável. Tu vê que a Coreia do Norte mandou para a guerra da Rússia e a China falou: não, eu te ajudo comprando, te vendendo, comprando as suas coisas, mas de soldado não. Acho muito difícil. Acho um pouco de viagem. Por isso que eu falei que pega uma notícia dessa, não dá para dar como notícia. Inclusive, quem foi para a Coreia lá se arrependeu. A garotada deles lá tomaram uma surra. Né? Tomaram uma surra lá, os que foram capturados lá choravam, aquela coisa toda, totalmente despreparados já para um ambiente de combate. Né?
Inclusive, quem está dando um banho ali na guerra da Ucrânia são os brasileiros, sabia? Não Nós estou estamos sabendo, com. não. Nós temos muitos nossos lá combatendo em favor da Ucrânia. Eu acompanhei alguns materiais da turma lá, tem muito brasileiro lá, cometendo atos, inclusive, de bravura lá. O brasileiro está saindo muito bem na situação de combate, né? O que configura parte do treinamento nosso aqui. Infelizmente, não é a tropa toda, né, Fran? Nós temos aí uma fatia estourando aí de 10 mil preparados para uma situação de combate, de fato, né, no país. Mas quem está preparado, está preparado. A garotada que foi para lá, né, tá dando um banho, realmente, pessoal. Você tem parente nas forças especiais, realmente os caras são diferenciados. Ó, São a Célia, diferenciados. a Célia perguntou aí, doutor Alex, se você pode explicar o que. Ela é nova aqui no canal, ela quer saber o que é 15 importante. Eu espero que ela já esteja inscrita e com o sininho acionado para você responder e ela ver que aqui a gente dá atenção a todo mundo. E detalhe, você vira uma assinante para você ficar verdinha, você escolhe a faixa aí de assinante, né? Para você poder ajudar a propagar o que nós temos aqui, nos esforçado a compartilhar. O 15 foi o número sugerido pelo Efraim, que é o número do homem, que é o 6, o 5 mais 1, que é o 6, e o importante é porque falar das coisas que estão afetando a humanidade fazem a diferença nesse tempo. E aqui a análise é geopolítica espiritual. Então, nós fazemos um olhar sobre o que está acontecendo debaixo do domo terrestre, tá bom? Todos são muito bem-vindos, né? Nós temos Artemis tentando provar que a Lua não é um holograma e que o domo não existe. Né? Vamos saber aí qual é a próxima cena a partir, né, dos próximos 10 dias, que coincide com a data do Trump, inclusive. A nave volta quando a guerra acaba. Meu Deus! Jesus, Efraim, é muita doideira, meu irmão. Cara, a Muita gente está. doideira, hein? Olha, eu vou te falar, abriu É, é, com é, L. Ó, abriu com L, abriu a temporada da bizarrice no mundo. Esquece. Total, não, total. É ferve geral, gente. Ó, seja bem-vindo a Abril, né? E que Deus abençoe você aí, Efraim, nessa caminhada e a cada um de nós que estamos aqui. Agradecer a todos que contribuíram. Ó. Foi uma turma, né, que respondeu. Deixa eu ver se consigo vir desde o início aqui, né, para citar. Ó. De cara, o Luizandro, né, da Europa, está sempre nos apoiando aí, né? Luizandro, deixa eu ver quem mais fez aqui o seu apoio para nós. Teve o Luizandro, deixa eu ver. Agradecer os assinantes também que estão aqui. O Samuel Rodrigo, é isso? Samuel Rodrigo, é Samuel, eu creio que é Samuel. Gratidão aí, Samuel ou Samuel, né? Talvez seja Samuel Rodrigo aí, que nos apoiou aqui também hoje. Deixa eu ver quem mais, eu vi mais gente aqui. Deixa eu. Ah, sim. Nosso amigo Carlão, ó, Carlos Alberto também está sempre aqui apoiando a gente, né? Apoiando a gente. Deixa eu ver quem mais aqui teve mais aqui. Deixa eu ver. Eu acho que finalizou no Carlos aí. Foi o Carlos aí que nos apoiou. Gente, se por acaso eu passei o dedo aqui e não te vi, você me perdoa, mas eu quero agradecer a todos, né? Inclusive ontem, né? Na live que eu fiz sem o Efraim, a turma também ontem bateu recorde de doação. Até o Luizandro, eu falei, né? Luizandro da Europa, né? Então é isso aí. Agradecer a todos que estão apoiando o canal, gente. A gente precisa desse apoio. Que Deus abençoe cada um de vocês. Estamos juntos aí. Efraim, obrigado, hein? Um bom descanso e boa aula cripto, hein? Vai ser qual Falou. horário do Brasil? Qual é o horário do Brasil? 3 horas do Brasil. Tá, porque agora a diferença é de 4 horas, é isso? 4 horas. Eu estou quase botando para 14, mas vamos Tá. deixar nas 3, porque hoje é dia de peça, e às 18 aqui, mais ou menos, 18 e pouquinho, a gente vai fazer a peça aqui, o Seder. Nossa ceia aqui. Benção, então. Que Deus abençoe aí vocês aí, né? E todos que estiveram aqui
cooperando, dando o seu like, compartilhando, gente. Nos ajude. Precisamos de você. Tchau, tchau. Shalom. Shalom.